Deputada Nicole. Esse foi parte do meu trabalho em 2023. Protocolamos 349 requerimentos de fiscalização, obstrução, moções de apoio e repúdio, dentre outros. 12 projetos de decreto legislativo de sustação de atos normativos do Poder Executivo. 11 recursos contra projetos de apreciação conclusiva de comissão. Esses projetos de lei podem ser aprovados sem passar pelo crivo do plenário da Câmara dos Deputados. O recurso garante que esses projetos sejam levados ao plenário para votação. 9 propostas de emenda à Constituição. 8 indicações ao Poder Executivo, ao Presidente da República, aos ministros de Estado ou outros órgãos do governo, abordando questões de interesse da população. 6 projetos de lei. 3 emendas ao substitutivo de projetos que foram ao plenário da Câmara. 2 pareceres de projetos relatados na Comissão de Comunicação. Realizei 57 discursos no plenário da Câmara dos Deputados sobre diversos temas ocorridos no Brasil e no mundo. As mulheres estão perdendo seu espaço para homens que se sentem mulheres. Eu, por exemplo, posso ir para a cadeia, deputado, caso eu seja condenado por transfobia. E por quê? Porque eu xinguei, porque eu pedi para matar? Não, porque no Dia Internacional das Mulheres, há 2 anos, eu parabenizei as mulheres XX, porque o aborto é uma condenação eterna de uma vida. Então eu faço aqui um apelo aos ministros do STF, para que, se isso for pautado de fato, para que eles coloquem a mão, não somente na Constituição, que já garante a vida, mas para eles coloquem a mão em sua alma, porque eu tenho certeza que, se isso acontecer, vocês terão sangue em suas mãos. E aí muitos podem dizer, mas olha, toma cuidado, porque caso contrário irão atrás de você será taxado, será rotulado. Eu não vim aqui para poder ser um batedor de ponto. Então, quando eu digo que eu estou disposto a sofrer pela liberdade, não é porque eu me preocupo com eleições, horas. Eu já sou uma pessoa eleita. O que eu quero dizer é que nós não podemos subestimar o poder da nossa fala, não podemos subestimar o poder de convencimento da verdade. Não tenham medo de enfrentar a tirania, não tenham medo de enfrentar os ditadores, porque se eu tenho certeza de alguma coisa, é que nós já estamos no começo de uma. Eu digo, homossexualidade é pecado. Vão ser vocês que vão me impedir de fazer isso? Vai ter que virar muito ser humano para poder vir para cima da gente e dizer que não pode dizer que homossexualidade é pecado. Querem amordaçar os cristãos, querem dizer que a gente não pode chamar pecado de pecado. Pode gritar o quanto que você quiser, toma vergonha. Querem usar o nome de Cristo para poder calar outras pessoas. Eu continuo dizendo, pecado é pecado, e ponto final. Enquanto nós estivermos de pé, não tem ninguém que cale nós, nem mesmo o inferno vai calar a gente. Senhor ministro Flávio Dino, o senhor tem decepcionado os brasileiros, frustrado as pessoas que lhe confiou esse cargo. Obviamente nós temos divergências gigantescas politicamente e ideologicamente, mas eu não torço pelo teu fracasso. Afinal de contas, o teu fracasso significa, ou deveria significar, o sucesso do crime organizado, o sucesso da milícia, o sucesso do roubo, do furto, do assassinato. E eu sei quem são as vítimas, no fim das contas, desse crime, que é a população brasileira em geral. É evidente que o seu trabalho, ou a falta do seu trabalho, tem gerado consequências. O homem que deveria ser o mais odiado pelo crime organizado, entra em um local dominado pelo crime organizado, que é, por exemplo, o Complexo da Maré. E como explicar isso para um cidadão comum brasileiro? É a primeira vez que eu vejo um ministro sem medo de ir na maré, mas com medo de perguntas. É complicado dizer que o senhor tem feito um bom trabalho, porque de duas uma. Ou o senhor não tem culpa de nada, afinal de contas, ninguém que exerceria o teu papel daria conta de cuidar da segurança pública, e o senhor não tem culpa nenhuma. Ou o senhor não está tendo competência para tal. Pelo menos uma coisa eu concordo com o senhor, ministro Flávio. O senhor disse que o senhor era um personagem, né, dos Vingadores. Acredito que o senhor se parece muito com o Nick Fury. Não sei se o senhor conhece. Só enxerga de fato realmente de um lado. Boa sorte para o senhor tentar explicar o inexplicável. Eu vim aqui dizendo que nós estamos estimulando a democracia. Senhores, semana passada vocês estavam recebendo Nicolás Maduro aqui no Brasil. Tá de sacanagem de querer ficar taxando senhores e senhoras aqui como terroristas. Espera aí, que narrativa mais fajuta de pessoas mentirosas. Porque se mentira fosse esporte olímpico, tinha vários campeões aqui. E qual que era o papel do GSI no plano escudo? O senhor tem que ler o plano escudo, deputado. Tá, eu tô pedindo pro senhor. O senhor era o responsável, não era eu, senhor general. Era o senhor tá aqui para ser perguntado. Ele é muito bem escrito. Se o senhor ler, o senhor tem noção. Não, eu quero que o senhor me responda. O senhor tá aqui para responder, não me perguntar. O senhor tem conhecimento se a ABIN encaminhou esses informes para o Ministério da Justiça? O senhor tem a compilação dos informes?
Senhor general, eu estou perguntando pro senhor. Isso aqui não é o show do milhão. O incrível hacker que de manhã tava todo saltitante, feliz, respondendo a todas as perguntas da esquerda, mas que de repente na parte da tarde não responde a ninguém mais da direita. É a famosa testemunha seletiva. Mas por favor, toma vergonha! Ninguém aqui é otário. Que tipo de pessoa que você é? Quem acha que o senhor vai enganar? Vergonha! No fim das contas, o senhor é um covarde. É isso que eu digo pro senhor. Coronel Cid, o senhor é um preso político. E eu te explico por quê. Se o seu nome fosse Ana Carolina Jatobá, que jogou uma criança de 5 anos do prédio, Isabela Nardoni, o senhor estaria solto. Se o seu nome fosse Elise Matsunaga, que matou, esquartejou seu marido, o senhor também estaria solto. Se o seu nome fosse André do Rap, que é um traficante internacional, o senhor também estaria solto. Se o seu nome fosse Sérgio Cabral, condenado a 400 anos de propina e corrupção, o senhor também estaria solto. Se o seu nome fosse Luiz Inácio Lula da Silva, condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, o senhor estaria solto. É a primeira vez, senador Magno Malta, que eu vejo o investigado pedir investigação e os que acusam obstruir a investigação. Alguma coisa está contrária aqui no nosso Brasil. Fui titular da Comissão de Direitos Humanos. Fui titular da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle. Fui suplente da Comissão de Comunicação. Fui suplente da Comissão Especial para apreciar a PEC 5 de 2023, que trata da imunidade tributária concedida a organizações religiosas. Fui suplente na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito que apurou os atos ocorridos no Congresso Nacional no dia 8 de janeiro de 2023. Fui vice-líder da oposição, oportunidade em que pude auxiliar os deputados da oposição na orientação de tomadas de decisões e orientações de votos no plenário e comissões da Câmara. Protocolamos um projeto de decreto legislativo para assustar os efeitos da resolução assinada em setembro pelo governo Lula, que orienta todas as escolas do país a permitirem o uso do banheiro de acordo com a identidade de gênero, abrindo brecha para que uma pessoa que se considere mulher, mesmo tendo nascido homem, use o banheiro feminino. Protocolamos em parceria com outros deputados, um projeto de decreto legislativo para assustar os efeitos do decreto, assinado em agosto pelo governo Lula, que permite que o Brasil volte a comprar energia da Venezuela. O acordo tem por objetivo que Roraima retome a compra de energia da hidrelétrica venezuelana de Guri. O presidente Lula tem tentado forçar os países da América Latina a apoiar o ditador Maduro não porque exista algum benefício para o Brasil, mas por causa de sua agenda ideológica de esquerda. Protocolamos em parceria com outros deputados um projeto de decreto legislativo para assustar os efeitos do decreto assinado em outubro pelo governo Lula, que praticamente dobra o imposto sobre armas de fogo e munições. A decisão amplia a alíquota incidente sobre revólveres, pistolas, espingardas, carabinas, spray de pimenta e outros equipamentos, além de aumentar o imposto de munições. O governo Lula não apresenta uma medida satisfatória para combater a criminalidade e conter o avanço do crime organizado, mas deseja restringir a aquisição de armas pela população. Protocolamos em parceria com outros deputados um projeto de decreto legislativo para assustar os efeitos do decreto, assinado em julho pelo governo Lula que acabou com o Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares. Protocolamos em parceria com outros deputados um projeto de decreto legislativo para assustar os efeitos da resolução, assinada em agosto pelo governo Lula, que limita voos no aeroporto Santos Dumont no Rio de Janeiro, a partir de janeiro de 2024. Protocolamos em parceria com outros deputados um projeto de decreto legislativo para assustar os efeitos de uma resolução, publicada pelo Conselho Nacional de Justiça, que pode se tornar um incentivo velado às invasões coletivas e ocasionar uma reintegração de posse mais demorada às pessoas que tiveram sua propriedade tomada. A medida tem despertado insegurança no meio rural, pois pode dificultar a vida do produtor rural que tiver áreas invadidas. Protocolamos em parceria com outros deputados um projeto de decreto legislativo com o objetivo de assustar os efeitos de uma resolução do Conselho Nacional de Saúde, que prevê a legalização do aborto e do uso da maconha, bem como autoriza tratamentos hormonais para mudança de sexo em adolescentes de 14 anos. Embora o PDL em si não detenha poder legal, protocolamos este documento para evitar que a resolução influencie as políticas públicas na área de saúde pública pelo período de 4 anos. Protocolamos em parceria com outros deputados um projeto de decreto legislativo para assustar os efeitos do decreto assinado em julho pelo governo Lula, que restringe o porte e a posse de arma e munições em todo o país. O decreto desarmamentista de Lula apresenta artigos que exorbitam o poder regulamentar, violando até mesmo o Estatuto do Desarmamento. Protocolamos em parceria com outros deputados um projeto de decreto legislativo para assustar em partes o decreto que criou o Programa Saúde na Escola em 2007 e que era responsável por promover o tema de saúde sexual e reprodutiva aos alunos. O governo Lula editou uma portaria com base no referido decreto em julho de 2023, que destina 90,3 milhões de reais para os municípios que aderirem ao programa. Sabemos o quanto hoje em dia as escolas tentam atravessar os valores da família, fazer apologia da sua opinião e tentam ditar normas em termos de comportamento sexual. Protocolamos um projeto de decreto legislativo para assustar os efeitos do decreto assinado em janeiro pelo governo Lula, que reduziu o acesso às armas e munições e cancelou novos registros de escolas de tiros para os caçadores, atiradores e colecionadores. Protocolamos um projeto de decreto legislativo para assustar os efeitos da portaria do Ministério da Justiça, assinada em abril pelo Flávio Dino, que regula os conteúdos postados nas redes sociais. Não podemos permitir que o governo atribua a si mesmo o poder de
dizer o que é verdade ou não. Protocolamos um projeto de decreto legislativo para sustar os efeitos de 2 decretos assinados em abril pelo governo Lula, que faz o país retroceder ao quadro de ineficiência no setor de saneamento básico. Ficam inviabilizadas as metas de universalização dos serviços de tratamento de água e esgotamento sanitário, que tem prazo até 2033 para serem cumpridas. Protocolei em parceria com outros deputados o PL 5021 de 2023, que aprimora o conceito de terrorismo e cria uma lista com o rol de organizações que devem ser consideradas terroristas no país. Protocolei em parceria com outros deputados o PL 4894 de 2023, que reconhece os grupos radicais Hamas e Hezbollah como terroristas, estabelece sanções políticas e econômicas contra entidades e países que os apoiam financeiramente e pede pena de prisão para as manifestações de apoio aos grupos. Protocolei em parceria com outros deputados o PL 3317 de 2023, que busca anistiar condenados por ilícitos cíveis eleitorais ou declarados inelegíveis do período de 2 de outubro de 2016 até a data de entrada em vigor desta lei, corrigindo distorções políticos-sociais decorrentes de decisões da Justiça Eleitoral. Protocolei em parceria com outros deputados o PL 3763 de 2023, que pretende criar delegacias específicas para atuar em conflitos agrários. Os conflitos agrários têm aumentado e a falta dessas delegacias especializadas favorece a impunidade de organizações criminosas. Protocolei o PL 45 de 2023 visando simplificar e facilitar o processo de aquisição, cadastro, registro e a posse de armas de fogo e munição para os cidadãos. A proposta vai na contramão do decreto do presidente Lula, que revogou as normas estabelecidas por Bolsonaro que facilitavam acesso às armas. Protocolei em parceria com outros deputados o PL 2501 de 2023, que acrescenta na lei de abuso de autoridade 2 artigos para tornar crimes a censura e o confisco de plataforma. Recentemente, uma decisão do STF obrigou o Telegram a deletar uma mensagem enviada para seus usuários alertando contra os perigos de um projeto de lei que estava tramitando na Câmara dos Deputados. Os direitos à liberdade de expressão e de imprensa precisam ser assegurados. Protocolei em parceria com outros deputados a PEC 50 de 2023, que visa permitir ao Congresso Nacional revogar decisões do STF que extrapolam os limites constitucionais. A intenção é conter os excessos dos ministros em temas que são de competência do Legislativo. Protocolei em parceria com outros deputados a PEC 34 de 2023, que contém a proibição expressa da descriminalização do consumo e porte de drogas ilícitas para fins recreativos. Além disso, a proposta visa garantir ao cidadão o direito de tratamento do vício das drogas com a cooperação do Estado, da família, das comunidades terapêuticas, das entidades religiosas e entidades privadas. Protocolamos uma PEC com o objetivo de impedir a liberação de emendas parlamentares pelo Poder Executivo nas semanas de votações de grande impacto no Congresso Nacional, tornando esta prática crime de responsabilidade fiscal. Protocolei em parceria com outros deputados a PEC 57 de 2023, que busca acrescentar as guardas municipais como órgão de segurança pública. O protagonismo das guardas municipais precisa ser resgatado no âmbito da segurança pública nacional. Protocolei em parceria com outros deputados a PEC 44 de 2023, que visa permitir a reserva de 5% das emendas dos deputados e dos senadores para atender às emergências da natureza. Protocolei em parceria com outros deputados a PEC 6 de 2023, que prevê que obras internacionais financiadas pelo BNDES tenham que passar pelo aval do Congresso Nacional e não sejam apenas por meio de uma canetada da Presidência da República. Esta proposta é de extrema importância diante dos calotes dados por Cuba e Venezuela aos cofres do Tesouro Brasileiro com obras autorizadas nos governos petistas anteriores. Protocolei em parceria com outros deputados a PEC 5 de 2023, que amplia a imunidade tributária conferida a templos religiosos e a partidos políticos. Protocolei em parceria com outros deputados a PEC 7 de 2023, que visa regular o poder do presidente de conceder indulto, limitando-a no máximo 20% da pena, com exceção dos indultos individuais ou de caráter humanitário que não foram limitados. No fim do ano se repetirão os decretos de impunidade natalina dos governos petistas e temos urgência em evitar que tantos criminosos ganhem esse presentinho de Lula. Ministramos em centenas de igrejas pelo Brasil e no mundo sobre o cristão e a política, realizando um trabalho cultural e evangelístico para jovens e adolescentes e adultos, mostrando qual deve ser o posicionamento do cristão diante da política. Em outubro realizamos em Belo Horizonte a caminhada contra o aborto junto do presidente Bolsonaro, onde fizemos uma linda e histórica caminhada na capital mineira, com a presença de milhares de famílias, a favor da vida e contra o aborto. Em conjunto de outros deputados e senadores nos reunimos com membros da OEA nos Estados Unidos, onde fizemos relatos do que tem acontecido no Brasil, como os ataques constantes à liberdade de expressão e as violações de direitos humanos referente aos presos políticos do dia 8 de janeiro. Na ONU, representei o Brasil no Political Network for Values e em meu discurso expus para o mundo a realidade de muitos temas que a grande mídia tenta abafar. The world will be a better place if there weren't so many people promising to improve it. It's a quote from philosopher Olavo de Carvalho, and that fits perfectly with Greta and Leonardo DiCaprio, for example, that supported our socialist president called Lula, a thief that should be in jail, and now we have Amazonia with the worst fire in 15 years, and they are just in silence and disappeared. Estivemos na Avenida Paulista manifestando pela liberdade e pela memória do Crezão. E deseja ver o Alexandre de Moraes fora de sua cadeira pelo crime. Alexandre de Moraes, o Brasil não tem medo de você. Não contem comigo para resistir dessa raiz. Silêncio aqui para ele, mas eu acho que ele merece 1 minuto, pelo menos.
obrigado. Que Deus abençoe você.